O que vem à sua mente quando observa a família dessa foto? Eles parecem felizes e satisfeitos, não é? Mas as aparências enganam. Muita coisa aconteceu antes dessa fotografia ser tirada. E é por isso que hoje você confere a história de um cara que ficou noivo 2 anos depois que a sua esposa faleceu. E então um dia ele recebeu um telefonema incomum. Ficou super curioso? Então deixe o seu like e bora pro vídeo! Histórias românticas, melosas e clichês são o tipo favorito da maioria das pessoas por aí. Sabe aqueles casos bem típicos onde os personagens principais sempre ficam juntos e rolam um felizes para sempre? É desse tipo de coisa que estamos falando. Mas é bom cair na real às vezes. Afinal, ainda que eu sinta muito bem em te dizer, aqui fora, na vida de verdade, nem sempre as coisas acontecem dessa forma. A realidade é bem mais dura do que parece. E na maioria das vezes, acabamos aprendendo isso da pior maneira possível. Não querendo citar nomes, mas já fazendo isso, foi exatamente o que percebeu um homem chamado David Schmitz. Ele pensava estar em um filme de romance, mas na verdade fazia parte de um drama longo, cheio de emoções e uma reviravolta no final. A história começa no ano de 2011, mais especificamente em seu início, no mês de janeiro. Foi mais ou menos nessa época que uma mulher chamada Brenda Schmitz descobriu que havia adquirido câncer. Pelo sobrenome, você já deve ter percebido que ela era esposa do David, certo? Após o susto da notícia, ela resolveu fazer alguns exames. Assim, com acompanhamento médico, a mulher descobriu que seu câncer estava localizado no ovário, mas a pior notícia ainda estava por vir. Ela foi chamada até o consultório e, quando os médicos lhe disseram o motivo de ter sido convidada até lá, mais uma vez seu mundo caiu. Isso aconteceu pela segunda vez, quando foi revelado a Brenda que seu tumor não podia ser tratado. Ainda mais agonizante para ela foi saber que a doença já estava em fase terminal e não havia muito mais o que fazer. Qual seria a sua reação se algo do tipo acontecesse com você? Conseguiria manter a pose mesmo ao saber que sua vida não duraria muito mais e que seus dias estavam contados? É nesse ponto que pensamos em outro cenário de filme, aqueles onde os personagens usam os últimos momentos que lhe restam para viajar no mundo e fazer tudo o que não tinham feito até descobrir sua doença. Mas chega de falar em filmes e vamos voltar à realidade, não é? Lembra da pergunta de reflexão que fizemos a você? O que faria caso descobrisse que sua vida estava prestes a chegar ao fim? Não sei exatamente como você lidaria com isso, mas Brenda Schmitz não ficou muito preocupada consigo mesma, se lamentando pelos cantos. Toda a preocupação da mulher estava direcionada para sua família. Ela sabia que não teria mais tanto tempo para ficar ao lado de seus filhos e de seu marido David. Tudo o que Brenda mais queria era que sua família tivesse forças para seguir em frente quando a hora chegasse. Por isso, ela aproveitou o tempo que ainda tinha, não apenas para motivar seus filhos a se tornarem pessoas maduras futuramente, como também para incentivar seu marido a encontrar outra pessoa para partilhar seus dias. Imagine ouvir palavras como essa de uma pessoa com quem viveu vários anos de sua vida. Você provavelmente imagina como David deve ter se sentido. Ele não suportava a ideia de que Brenda logo não estaria mais ali. E pior ainda, David não conseguiu pensar na possibilidade de substituí-la. Ainda assim, com toda a sinceridade em seu coração e com seu estado de câncer se agravando cada vez mais, Brenda não deixava de pedir que David seguisse sua vida ao lado de outra pessoa. Infelizmente, não demorou muito tempo e, naquele ano de 2011, especificamente no mês de setembro, Brenda perdeu a batalha e fechou seus olhos para nunca mais abri-los. Enquanto Brenda agora descansava tranquilamente, depois de lutar contra o câncer, David tinha muito trabalho a fazer em sua própria família. Ele cuidaria sozinho de 4 filhos. Sua cabeça doía só de imaginar como explicaria para as crianças que a mãe dela não estaria mais ali. Juntos, Brenda e David cuidaram de 3 filhos, mas somente um deles era filho de ambos. Antes de se casar com Brenda, David já havia se envolvido em outro relacionamento, de onde veio Josh Justin, de quem ele possuía a guarda. Por sua vez, quando conheceu David, Brenda já era mãe de Carter. Uma vez juntos, David e Brenda passaram a compartilhar seus sonhos um com o outro. E foi assim que nasceu Max. Quando sua mãe perdeu a vida, o garotinho tinha somente 2 anos de idade. Na verdade, ele ainda estava com 1 ano e 11 meses na época, mas sua mãe faleceu 10 dias antes de seu aniversário de 2 aninhos. A principal preocupação de David era manter a memória de sua esposa bem viva na mente de seus filhos. Mas quem disse que ele conseguiria sequer falar sobre Brenda?
toda vez que apenas pensava em sua falecida esposa, o desânimo tomava conta de David. Foram pelo menos alguns meses lidando de forma dura com o luto, até que foi ficando um pouco mais fácil suportar a dor. É como dizem, o tempo é o melhor remédio. Finalmente, David começou a olhar para frente e já conversava com os meninos sobre Brenda. Quando o lado sentimental melhorou ainda mais, o viúvo homem conheceu uma mulher chamada Jane Abraham. Isso aconteceu em outubro de 2012, e era ali que a história começava a tomar um novo rumo. Jane já tinha 2 filhos, mas ainda assim resolveu assumir todos os outros 3 que David Smith levava consigo. Ele logo se lembrou das palavras de Brenda e percebeu que esse era o tipo de parceria que sua ex-mulher esperava que ele se encontrasse. Com certeza Brenda estaria muito orgulhosa, pensou David. Não demorou muito para que Jane e David realmente começassem a compartilhar a vida um com o outro. E foi numa dessas aproximações que um último sinal sobre seu relacionamento apareceu. Durante a visita que fez ao quarto do pequeno Max, ela notou uma fotografia de arco-íris colada na parede. Jane então perguntou a David sobre aquela imagem. O homem revelou que a fotografia havia sido tirada por Max e Brenda e que ela sempre contava histórias sobre arco-íris para o seu filho. Coincidentemente, Brenda havia partido dessa para melhor às 7h07 da manhã e já estava sem chover há 5 semanas na região em que moravam. Porém, exatamente às 7h08, a água voltou a cair das nuvens e um imenso e lindo arco-íris surgiu no céu, bem semelhante àquele da fotografia no quarto de Max. Até mesmo um meteorologista local, durante entrevista, disse que aquele aparecimento foi como uma anomalia climática. Mas a resposta que não quer calar: o que Jane Abraham tinha a ver com essa história? Depois que David explicou tudo sobre aquele anômalo fenômeno, ela tirou o celular do bolso e mostrou para ele uma fotografia que havia tirado daquele mesmo arco-íris quase um ano atrás. Foi aí que David Smith percebeu que Jane era mesmo a mulher certa. Além disso, ver a coincidência do arco-íris o fez pensar que Jane aprovava essa união. Mas a melhor parte sobre esse relacionamento ainda estava por vir. Seria quando David recebesse uma ligação inesperada. Um ano se passou desde a imagem do arco-íris e, finalmente, em setembro de 2013, David pediu Jane em casamento. Para surpresa de 0 pessoas, ela disse sim. Agora, estando noivos, no mês de dezembro, David recebeu um telefonema para lá de estranho e incomum. Do outro lado da linha, uma rádio local convidou David até a emissora. Segundo eles, o convite estranho e inesperado se dava por causa de um benfeitor de identidade secreta que havia desejado um Feliz Natal para ele e sua família. Mas por que uma mensagem como essa para ele? O que sua família havia feito e quem era esse benfeitor? Sem entender muito bem a situação, David foi até lá. No entanto, quando chegou e escutou as felicitações, ele se derramou em lágrimas. Acontece que a mensagem destinada a David tinha sido deixada por Brenda. Além disso, não tinha nada a ver com mensagem natalina. Mas como era possível se Brenda não estava mais ali? Acontece que um mês antes de perder a vida, ela se importou em escrever uma carta e pediu para um amigo entregar à rádio assim que David arrumasse uma nova esposa. Além de conversar com David em sua carta, Brenda tinha 3 pedidos que desejava que a rádio concedesse. Primeiro, ela gostaria que a família recebesse uma viagem com todas as despesas pagas. Segundo, pediu que uma festa fosse organizada para todos os médicos e enfermeiras que a auxiliaram antes de partir. E terceiro, mas não menos importante, Brenda queria um dia de princesa para Jane. Afinal, cuidando de tantas crianças agora, ela merecia uma folga. Ao ouvir tudo aquilo, David desabou em lágrimas e sentiu Brenda presente, como se nunca tivesse saído de seu lado. Foram alguns minutos em que o homem não conseguiu dizer sequer uma palavra. Quando por fim se recompôs, expressou toda a sua gratidão à esposa falecida e ficou feliz quando percebeu que a emissora de rádio realmente realizaria os desejos de Brenda. Mas acha que as surpresas acabam por aí? Nada disso! Depois de terem viajado com todas suas despesas pagas, Jane recebeu um livro pessoal que tinha sido escrito por Brenda. Ela sentiu então que estava no lugar certo, com a família certa. Já que David tinha derramado todas as lágrimas que possuía, foi a vez de Jane cair no choro. Mas não eram lágrimas de tristeza, e sim de felicidade. É agora que retornamos à imagem que mostramos para vocês no início desse vídeo. Consegue se lembrar? Essa é a nova família de David Smith, e o sorriso em seus rostos expressa bem o quanto são felizes.
Com David e Jane lado a lado e com Max no meio, é como se Brenda também estivesse na foto. Sem dúvida, é esse sentimento que todos os envolvidos sentem, inclusive os caras da rádio que entrevistaram David e souberam de toda a história. E já que estamos falando de família, olhe um pouco mais para a história dessa mãe que está grávida de sétuplos. Porém, ela ficou muito triste quando recebeu uma notícia dos médicos.